gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres. Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Olá, boa tarde. Isto já é a segunda vez que vamos fazer isto, portanto vamos fazer isto bem. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Absurdo, o nosso podcast. O tema de hoje é um tema muito curioso e estamos muito curiosas também para saber o que é que vai sair daqui. Escolhemos para hoje falar sobre o que é isto de ser esotérica. Na realidade, no filme, quer dizer, não é um filme, é o livro de Tennessee Williams, mas num elétrico chamado Desejo, no filme é mais dramático, temos a Blanche Dubois a dizer: eu não quero realismo, eu quero magia. E é isto, não é? Todos nós queremos um bocadinho mais de magia, ou assim penso, portanto talvez vocês me venham dizer que não. Eu acho que à medida que os anos vão passando, o nosso entendimento intelectual parece não ser suficiente para compreender tudo à nossa volta e compreender-nos a nós mesmos. E acho que esta exigência, esta necessidade de saber mais, de dar outra explicação à vida e ao que nos acontece, tem aqui qualquer coisa que merece ser um bocadinho mais investigada e, portanto... Bem, nós temos hoje duas pessoas que de facto são bastante diferentes. Eu vou ler agora o perfil, que eu não consigo falar tudo, eu não decorei ainda, eu tenho que ter uma cábula, mas são duas pessoas com um perfil bastante diferente e que acho que essa conversa vai ser mesmo muito interessante e divertida também. Bem, temos aqui a Thelma Gonçalves, mais conhecida como a Mana Gray. É uma bruxa moderna que vê a vida através da astrologia. De 88, uhul! Ela vem do Cassem e herdou a sensibilidade da sua mãe, que sempre foi muito espiritual e crente no mundo invisível. Ok? Agora temos o Mauro. O Mauro é físico e professor do departamento de física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Ui! Seu objetivo de vida, para além de viver uma vida longa e frutífera, é mostrar que o conhecimento nos faz mais felizes. É ainda voluntário no ciclo de palestras Ignite, Portugal, desde 2009, e o Ignite já conta com 5 edições, não é isso? Sobre o tema ciência, tecnologia e sociedade. Eu queria só passar a palavra para que vocês falem um bocado quem são vocês e... Vamos lá, as meninas primeiro. Então, tenho 31 anos... Tudo bem, tenho 31 anos, venho do Cassem, é verdade, desde muito nova que este é um assunto presente na minha casa, tudo era a minha mãe muito religiosa também, agora menos, mas muito católica e muito crente nos santinhos e nas intenções, então desde sempre que eu cresci a ter esta conversa, né? Até ao início eu recusei um bocadinho isso porque era muito mais livre de pensamento, era, ai não mãe, que seca, isso é para ti, não é para mim, e decidi seguir a minha vida de outra forma, sempre tive também muita abertura para fazer isso, e pronto, e nunca, na verdade, nunca pensei muito em Deus, nunca pensei muito na fé, eu tinha muita fé em mim, eu achava que era uma pessoa muito sortuda, sempre disse isso, eu tenho mesmo sorte, eu sou uma pessoa com... as minhas coisas correm bem, eu dizia isto de vezes sem conta, eu era daquelas pessoas, e sou, na verdade, que... Sabes, vais a conduzir e dizes, não, eu vou ter um lugar à porta, claro que eu vou ter um lugar à porta, e quando não tinha, dava uma volta e chegava, ia devagarinho, via uma pessoa e eu dizia... Olha, qual é o teu carro? Qual é o carro que vai sair, não é? E aquela pessoa saía, portanto, eu era muito nesta onda de que uma pessoa acredita, vai dar certo, não vai ver o mal, vamos olhar para o bem,
até vir a realidade da vida, né? Até ir para a faculdade e ser maravilhoso, e de sair da faculdade e ter que ir trabalhar e ter que lidar com as obrigações, com as responsabilidades. As contas deram cabo de mim. Não foi logo só aí, foi toda uma série de coisas e então vem essa vida e nós pensamos, ok, é nessa altura que nós crescemos, né? E pronto, aí a vida deu-me um abanão e foi a partir daí que eu fui à procura de... Não sei se vocês querem que eu conte a história dramática. Pronto, eu entretanto... então vamos lá, é assim... Depois poder usar isso contra ti. Ok. Prepara-te. Vamos lá. Pronto, então fui para a faculdade, tudo muito bem, a vida era mágica, né? Fui para uma faculdade de artes nas Caldas da Rainha, saí de casa, maravilha, morar com amigos, tudo festa. Mudei de curso, entretanto, não era aquilo que eu queria, para design de ambientes, de artes plásticas para design de ambientes. E quando saí para a vida, para trabalhar, não é? Veio essa realidade. Eu, muito orgulhosa, não queria pedir ajuda à minha mãe, não, isto eu saí da faculdade, porque é a questão, não é? Saí da faculdade e eu não quero que ninguém me sustente, eu vou-me sustentar, era o que faltava. Então, não quis sair das Caldas, ainda tive que ficar a fazer uma disciplina, não é? Porque esta festa, faltou aquele lado, então tive que pagar a propina, ficar lá para pagar, ainda sustentar toda esta história. E pronto, foi duro, foi muito chato, porque foi quando eu comecei mesmo a perceber que não basta... Aliás, foi quando eu percebi que era muito chata a vida normal, a vida habitual. Era chata teres que ir trabalhar numa coisa que não era aquilo que tu querias e tinhas que estar lá e fazer as coisas. E para receber o teu ordenado, que caía dia 30 e dia 3 já não havia nada, porque as contas levavam tudo. E isso embrulhou-me numa fase de resistência entre fazer alguma coisa em relação a isso ou queixar-me sobre isso, e passei a queixar-me. Então aquela pessoa que acreditava que a vida era incrível e que tinha muita sorte e que as coisas aconteciam bem, eu dei por mim, e já pensei nisto mais tarde, mas dei por mim na minha sala a fazer um drama horrível com as minhas amigas e dizer: eu tenho tanto azar, eu sou tão azarada. E foi em 2013, 2014 que eu ia andar na rua e eu caí, bati com a barriga, né? No chão, e fui para casa, nem quis pensar nessa situação, mas a minha barriga começou a crescer, eu tipo, muito mal, não interessa. Fui para o hospital e detectaram cancro nos ovários, né? Que já estava lá há 8 anos, que era uma coisa assim, pequeno alien, como a minha médica chamava. E eu vou-vos contar uma coisa, quando eu cheguei, foi domingo, ainda por cima logo a seguir ao ano novo, então aquela história de ficar no corredor, vim para Lisboa porque lá não dava e fiquei assim num cantinho, mas eu lembro-me de sentar-me na cama, deitar-me, que eu nem tinha posição para estar, e pensar: graças a Deus que a minha vida vai parar agora, tipo, o que é que se estava a passar, eu estava tão infeliz. Pronto, isso foi muito rápido, só para dizer que foi dramático, mas rápido. Foram 23 dias, estava tudo mal, mas depois ficou tudo bem. E foi quando eu estava no hospital que eu comecei a ver a Anatomia de Grey, para ver, vamos lá ver se há casos como o meu. E que eu comecei a perceber, será que se eu tivesse ouvido a minha mãe? Será que se eu tivesse estudado este assunto que eu tanto gosto, mas não me dedico? Porquê que eu não me dedico? Deixa-me investigar. Foi um bocadinho mais na onda de investigar, de perceber o que é que me tinha acontecido, que eu olhei para a astrologia. Eu comecei a estudar mesmo por mim, tinha algumas amigas da minha mãe que são astrólogas e me ajudaram, e foi nessa altura que eu conheci um mundo que não conheço, cada vez mais olho, aprendo e menos sei, que voltou a mágica da vida. Porque eu pensei, espera aí, se nas estrelas, se os planetas conversam entre eles e nós que não ouvimos essa conversa, eles mostram-na, não é? Nós vivemos-la de alguma maneira, tem de haver uma conexão maior aqui, não é? Então comecei nessa onda de entender, fui aos primórdios, estou nos primórdios, por isso não sei nada, e mudou a minha vida por isso, mudou a minha maneira de olhar para a vida.
E deu-me muita confiança para simplesmente dizer assim: não vou trabalhar para mais ninguém, porque a minha geração é aquela que vai ter que saltar, que não está a dar. Nós não nos comportamos bem aí. Não vou trabalhar para mais ninguém, não me vou preocupar com o dinheiro, que esse será o meu drama. Eu sei que eu tenho capacidade de fazer por mim, eu sei que eu sou inteligente, eu sei que eu tenho estes talentos para utilizar, e se eu puder ajudar outras pessoas a saltar dessa fase da vida, está melhor. E vou aprender tudo e mais alguma coisa, sobre tudo e mais alguma coisa, sem fechar, que era o que fazia, não é? Uma pessoa, quando está no automático, fecha ali um bocado e deixamos de ver a esperança. Então isso aí ensinou muita coisa e mudou a minha vida, muito. Boa. E o Mauro? O público do Mauro, assim, depois do relato... Agora vai ser complicado. Seguir um relato excelente destes vai ser complicado, mas eu tenho uma vida... Eu nasci em Castelo de Paiva, pé do Porto, mas estou em Lisboa desde quase 2-3 anos, portanto sou quase lisboeta. E não consigo bem dizer que tipo de criança era, até porque não me lembro, mas as pessoas que me conhecem diziam que eu era bastante tranquilo, e a verdade é que quando cheguei ali à adolescência, aquilo que eu acho que me definia era sempre a curiosidade. Eu era daquelas pessoas que queria saber como é que as coisas funcionavam. A minha mãe chateava-se um pouco comigo porque eu tinha as coisas todas desmontadas em casa. E pronto, e depois quando eu tentava montar, muitas das vezes já não funcionavam, e então eu comecei a fazer só quando a minha mãe dizia: olha, isto não está a funcionar e eu não sei porquê. Ótimo, espetacular, então eu vou desmontar, tentar pôr a funcionar. Se funcionar é um bónus, se não funcionar fica como estava. E portanto sempre fui extremamente curioso. Eu no 9º ano estava bastante indeciso em saber o que é que eu ia fazer da vida, para onde é que ia, porque eu achava, eu tinha aquele sonho também de ser médico, porque para mim a medicina e a física eram muito semelhantes, quer dizer, medicina, mecânica, física, as ciências exatas. Sim, a medicina não é bem uma ciência exata, mas na minha cabeça era. Eu pensava, não percebo porque é que as pessoas ficam doentes, qualquer coisa que esteja mal, nós substituímos a peça e há de funcionar. Seria como um carro. Para mim não fazia sentido porque é que as pessoas morriam, portanto eu pensava, não, isto está aqui qualquer coisa, alguém está distraído, as pessoas não estão a perceber muito bem, porque isto para mim parece ser bastante simples. E isso é uma coisa engraçada, porque quanto mais nós queremos aprender, mais investimos nisso, mais sabemos, como acabaste de dizer há bocadinho, que sabemos cada vez menos. E agora já percebo porque é que as pessoas morrem e porque é que não é assim tão fácil fazer isto que eu pensava. E então, ou queria ir para a física, ou queria ir para a medicina, até que depois comecei a ver as médias e pensei, também quero ter uma vida social, se calhar é melhor ir para a física. Era mais fácil. Bom, e como faço investigação em física atómica, em mecânica quântica, isso permitiu-me, com vários outros colegas do meu departamento, conseguir fazer investigação também em biomédica, o que é extremamente interessante, e é uma combinação das duas coisas que eu gostava no 9º ano. Portanto, foi completamente inesperado. Aliás, eu no 7º ano dizia que queria ser físico quântico, não fazia a mínima ideia o que é que isso significava, mas achava... O nome era bonito, o nome era giro, achava que era sexy por alguma razão. No corredor da escola. E pronto, e por acaso acabei exatamente a fazer aquilo, mas não numa linha reta, foi assim uma linha muito tortuosa, mas fui parar lá. São estas coisas do universo, se calhar. Vais-me explicar porque é que isto acontece. Eu acho que sim. Uma coisa, voltando um bocado ao tema do podcast, quando decidimos fazer esse tema, é muito engraçado porque, assim, eu não sou nada esotérica, eu só sei um signo, o meu. E quando descobri o meu ascendente, eu odiei, não quero ser Capricórnio de jeito nenhum. E assim, eu quero escolher o que eu sou. É isso. Tipo assim, eu não gostei disso. Eu sempre tive uma relação muito estranha com religião, com crenças, com tudo. Meu pai é ateu, minha mãe é religiosa, meu avô era ateu. E assim, eu tenho uma família que quase todo mundo não é ateu, é agnóstico. E eu estudei numa escola católica 17 anos.
E eu não sei rezar o Pai Nosso Ave Maria, porque eu fui pedir a diretora da escola dos maristas no Brasil, na altura, que eu não queria... Eu gostava da escola, mas não queria rezar. Não queria. Então, assim, a crença, a fé para mim em coisas sempre foi muito difícil. Eu dizia que era budista, nem sabia o que era budista. Eu nem sabia. Aí eu comecei a... Nessa altura, antes de entrar na universidade, eu cheguei aqui em 2000, eu estava, tipo, antes de ir na escola para a universidade, eu estava à procura de alguma coisa, porque de facto sentia falta. Então, eu tentei entrar para a igreja presbiteriana, que é todo mundo cantava, adorava. Cantava, adorava. Depois, aqui em Portugal, tentei o budismo, mas assim, não gostei. Não fazia parte de mim. E agora, depois de alguns anos, eu disse, eu começo a ler mais. Por isso que eu conheci a Thelma, foi no Instagram, tipo, e foi... Por quê? Porque eu acho curioso. Na verdade, a curiosidade é que me faz procurar caminhos diferentes. E então, estou fazendo essa explanação toda para... Como é que foi para vocês isso? O Mauro, que... Como é que fez isso, essa coisa mágica? Tens curiosidade? Pensas nisso? Ou como é que foi? Tipo, como é que é a fé, a esperança, a magia para ti? Ou não? Eu sou... Oi, acaso. Eu sou completamente ateu desde muito novo. Mas, como eu costumo dizer, quer dizer, somos todos ateus, porque há, sei lá, 3.000 deuses no mundo. A maior parte das pessoas acredita num. Portanto, são ateus em relação a todos os outros. Eu só sou em relação a mais um, do que a maior parte das outras pessoas. Mas fui escoteiro durante 16 ou 17 anos, portanto também há aqui este aparente contrassenso. E a forma como eu lidava com isto era simplesmente, eu achava que não só aquilo que eu conseguiria retirar do escotismo, que acho um movimento fantástico, e quando começou a altura de eu começar a ser chefe dos miúdos, que foi um dilema para mim, porque eu pensava, mas eu sou ateu, o que é que eu vou ensinar a estas crianças que querem ser escoteiros católicos? E a maneira como eu pensei foi sempre, bom, eu tenho tanto mais coisas para ensinar que não isto, alguém há de falar sobre isto. E eu fugia, literalmente fugir a isso. As pessoas, às vezes eles vinham-me perguntar o que é que eu achava sobre uma determinada coisa e eu... vai falar com aquela pessoa que se calhar é mais indicada do que eu. Diz como um antigo inteligente nosso comia um bocadinho de bolo rei e evitavas qualquer questão e qualquer resposta. Sobre essas coisas sim, sobre tudo o resto não. Mas o que é interessante é que eu acho que o ponto comum nisto tudo é que todos nós somos curiosos e isto vem tudo do facto de nós queremos saber mais sobre como é que isto funciona, sobre o universo, sobre como é que as coisas à nossa volta se passam. E portanto, nesse aspecto não somos diferentes. A única diferença que há, para mim, é o método com que o fazemos. Os cientistas utilizam um método científico. E o método científico tem umas características que não nos deixam... não nos deixam, mas tornam bastante complicado nós acreditarmos em determinadas coisas porque simplesmente não são suportadas pela experiência e eu gostava até que as coisas fossem assim, mas não são e, portanto, não tenho que deixar de acreditar daquela maneira. O que é muito chato às vezes para um investigador, porque nós queremos que uma experiência dê certo de uma determinada maneira e a natureza mostra que não é assim e nós, perdemos anos de vida a investigar uma determinado assunto e afinal não era aquilo que nós estávamos à espera. Pó de pim, né? Tipo, colocava o pó de magia e aconteceria e pronto. Era bom por uma razão, mas se calhar mal por outra. Porque depois, se as coisas não batem certo, se as peças não encaixam umas nas outras, é extremamente complicado construir o que quer que seja. Mas a vida é isso, são peças umas atrás das outras que não encaixam a maior parte do tempo. É um Lego errado, exatamente. E portanto há aqui qualquer coisa. Eu não tenho este background, quer dizer, a minha família se ouvir isto, que não vai ouvir, mas se ouvir vai-me matar, porque eles na realidade são todos católicos, ninguém é especialmente praticante, portanto isto foi assim uma coisa muito... Eu crismei-me porque na altura a minha avó achou que ia falecer e que ela não podia morrer sem que eu e o meu pai fôssemos crismados, porque não dava, e nós fomos, e ela, pronto, enfim, não, por acaso acabou por falecer, mas anos mais tarde. Mas há uns anos a esta parte,
começou-me a acontecer uma coisa muito curiosa, que eu ando muito a pé e encontro muitas cartas de jogar. Muitas, inúmeras. O ano passado eu dei-me outra, porque eu vejo, encontro as cartas, eu apanho as cartas e guardo-as. É todo um sistema. E eu contabilizei, do ano passado foram 103 cartas de jogar. Eu já tenho 2 baralhos só de cartas achadas, não sei se estão completos ou não. E foi sempre muito curioso, porque ao início eu não ligava nenhuma àquilo, cheguei a encontrar inclusive uma carta de tarot. E depois comecei a ganhar este ritual de quando encontrava uma carta ia ver o significado da carta. Lá eu, internet, ver tudo. Sim, o ano passado senti 3 vezes. E na realidade comecei a reparar, voltei a encontrar uma carta a semana passada ou há 2 semanas, já não quero mentir, e era uma carta que dizia... Eu não posso fazer nada, estou a ser censurada. Vou ficar quietinha, pronto. Mãozinhas para baixo e ficar só aqui a falar. Bom, mas estava eu a dizer, encontrei uma carta há cerca de 2 semanas, numa altura especialmente confusa, e era um raio de um 2 de copas, que eu fui ver o que é que aquilo significava e dizia: isto vai começar qualquer coisa ou vai acabar qualquer coisa. Eu pensei, olha, obrigada. Foi extremamente útil. Eu não sei se isto tem alguma explicação sobrenatural ou não, mas tenho-vos a dizer, agradeço o esforço, mas não está a resultar, que eu não sei o que é que me estão a tentar dizer. Telma, por favor, ajuda-me nisto. Bom, quando eu comecei a estudar astrologia, eu já sabia tarot, né? Eu já estava nesse mundo há algum tempo. E sempre, na verdade, também não sou batizada, sou filha do diabo, sempre me disseram isso. Porque isso eu me livrei, sou batizada, pelo menos isso. E eu acho curioso, dentro de toda aquela... Eu acho que isto já é uma porta muito importante também, que foi dentro daquela onda da minha mãe ser uma pessoa católica e ser uma pessoa crente. Eu perguntei-lhe: mãe, porquê é que tu nunca me batizaste? E ela: olha, porque eu achei que eras tu que tinhas de decidir que tipo de religião querias. E eu achei aquilo, incrível, porque em muitas coisas é muito certinha e outras é muito aberta. Eu gostei disso. Mas quando eu comecei a estudar astrologia, eu olhava para fora mesmo. Eu percebia porque é que isto me aconteceu, o que é que no céu me dizia, o que é que aconteceu. E depois o que eu venho a descobrir com mais estudo, com mais profundidade, é que a astrologia te permite olhar para dentro. Né? Então quando as coisas aparecem fora é porque alguma coisa dentro ela não está equilibrada, então realmente há alguma coisa a começar e alguma coisa a terminar. 2 de copas, não é? Sei lá, copas é relacionado, copas é uma coisa relacionada com o amor, com a confiança, não é? O 2 definitivamente é uma carta de início, é uma coisa que vai começar e que vai ser difícil sem grande expectativa. Nós vamos ter que confiar bastante em nós para ver se isto vai andar para a frente. Mas o que eu aprendi mesmo, e faz toda a diferença, foi olhar mesmo para dentro. Então, se eu vejo que a Lua está em Escorpião, eu acho que a Lua está a mostrar-me que eu tenho que olhar para as minhas emoções internas. Então eu deixei um bocadinho a onda externa, isso foi muito difícil para mim, meninos, é verdade. Continuar o meu trabalho da forma que ele estava, fazendo as adaptações que precisava de fazer, quando eu percebi que era uma questão só de... Nós temos que acreditar em alguma coisa, não é? Não acho, em nós. Fez Essa alguma coisa eu considero... Eu sou até um pouco rebelde, eu tenho que acreditar em mim. Eu tenho que acreditar em mim. Se eu não acreditar que eu sou capaz de desenvolver este estudo 10, 20, 30 anos, eu desisto já. Não é? Então a curiosidade move-nos, mas a vontade de nos superar também. E então eu acho que aqui a principal questão, para mim, é uma opinião, é a minha perspectiva, e esta é a grande aprendizagem que eu tiro, que é o meu olhar não é o teu olhar, porque ele está minado pelas minhas experiências, pelas minhas expectativas, pelo que é que eu vejo na sociedade, das minhas experiências de vida. Então eu acho que o mais interessante o que eu aprendi mais foi isso, foi a perceber que todas as pessoas têm olhares diferentes, que sei lá, que quando nos ensinaram que Deus andou sobre a terra, sobre o mar,
que o Sol nasce todos os dias, não é? E ele roda, cada vez está... Então, quando nós olhamos o Sol, ele anda pelo mar. Então, há milhares de formas de explicar a mesma coisa. Seja qual for a religião, seja budista, seja cristã. O problema é tirar a força à pessoa, tirar a capacidade de experimentar. Por isso é que os cientistas pensam... Na minha opinião, esta é a minha opinião, vou dizer. Claro. Por isso é que eu acho que os cientistas não são... O facto de serem... Por acaso, olha, é uma opinião. Se calhar um cientista, o que é que achas? O facto de quererem serem curiosos, né? Quererem... Qual é, aliás, antes de estar aqui a fazer tirar uma conclusão, eu ia perguntar, o que é que te move a descobrir alguma coisa e falhar e continuar, falhar e continuar? O que é que te move nesse processo? É a mesma, acho que é a mesma coisa que move toda a gente, sei lá, eu não sei se alguma vez pensei nisto assim extremamente a fundo, mas tem a ver com a minha personalidade. O que me move é eu ficar contente cada vez que descubro alguma coisa. E eu lembro-me mesmo quando ainda não estava a fazer investigação, quando estava a ter aulas na faculdade, e quando descobri uma coisa qualquer, estava a tentar fazer uma demonstração qualquer e era complicado, e horas à volta daquilo, e de repente, quando eu percebia como é que as coisas funcionavam. Quando havia aqueles momentos eureka, e eu tento explicar isto aos meus alunos, eu acho que os miúdos agora tendem a tentar otimizar os resultados, eles querem ter boas notas, independentemente de como as coisas aconteçam. E a maneira melhor é decorar tudo o que lhes aparece à frente. E isso é extremamente complicado, porque eles acabam por ficar com a cabeça completamente compartimentalizada. Eles sabem isto, sabem aquilo, mas isso não é conhecimento, isso é ter muita informação. E informação é diferente de conhecimento. Conhecimento é quando nós pegamos nessa informação toda e integramos. E esses momentos, quando as coisas são integradas, dá uma pica. É nisso que acreditas? É isso que te move? Sim. Nem é uma questão de acreditar, é fisicamente eu sinto-me bem. Quando isso acontece Deus, eu sou Deus, consegui. É mais físico, sei lá. Não, claro, Deus é melhor. Porquê que comemos chocolate? Sabe bem. Nunca pensei porque é que eu como chocolate. Porque me sabe bem. E isto é a mesma coisa. Porque é que eu quero saber mais? Porque me sabe bem. Simplesmente podemos agora ir... É dopamina libertada e faz-nos sentir bem, é verdade. E o que é giro Deus poderia vir em forma de chocolate? Se calhar Deus poderia vir em forma de chocolate, como Pai Natal, sim. Eu acho que sim. Não é? Aliás, no Natal, o Menino Jesus foi... Tem uma música assim, não quero estar a cometer um erro. No Natal, o Menino Jesus foi substituído agora pelo Pai Natal por causa dos chocolates. É a minha hipótese. Mas o que eu estava a dizer é que acho que a ciência, a parte interessante da ciência é aquilo que acabaste de dizer, que foi cada pessoa vê o mundo pelos seus olhos. E, portanto, é muito difícil nós metermos calçar os sapatos da outra pessoa e tentar perceber o que é que a outra pessoa está a sentir. Absolutamente verdade. E a ciência o que faz, e o que eu acho interessante na ciência, é que nós tentamos eliminar exatamente essa subjetividade. Nós tentamos fazer ciência feita aqui, feita na China, dá o mesmo resultado. E isso significa que o universo, afinal, não é assim tão caótico. O caótico é se calhar tão aleatório quanto nós pensamos. Existem regras, existem coisas que acontecem. E existem coisas que acontecem agora. Nós sabemos como acontecem, sabemos os mecanismos, como acontece. O porquê, depende agora porquê. Porque é assim, não é? Porque se calhar é a nossa tentativa de controlar aqui a situação, não é? Sim. Mas assim, para uma pessoa, um cientista, não... Coincidências, destino, acaso, não? Não, o acaso é o acaso. O acaso. As coisas são assim porque acontecem. Não há... Por exemplo, eu gosto muito de... Nós, quando fazemos qualquer experiência, eu trabalho mais com ciências exatas, mas isto acontece muito nas ciências sociais, que é quando um estudo é feito ou quando um estudo é desenhado,
é desenhado por pessoas. E essas pessoas, quer queiram, quer não queiram, têm vieses. Portanto, a pessoa está enviesada de uma determinada forma. Eu costumo às vezes dizer, quando, sei lá, uma experiência com um peixe-zebra em que o aluno está a estudar um determinado fenómeno e ele está a tentar provar uma determinada coisa. O grupo que não é o grupo de controle, que é os peixes que vão sofrer a experiência, é o grupo favorito do aluno, é aquele que tem que resultar bem. E depois ele tem que ter sempre o grupo de controle, porque senão a experiência não dá para... não podemos comparar com nada. Só que o grupo de controle, se já não há espaço ali no biotério, vamos pô-lo ali ao pé da porta, onde toda a gente abre a porta de 5 em 5 minutos. E depois vamos comparar os resultados de uns peixes que estão ali a apanhar luz, a abrir e fechar portas de 5 em 5 minutos, completamente estressados. Completamente estressados. E depois vamos comparar esse grupo de controle com o outro. E isto vem porque os humanos são enviesados, naturalmente. E pegando já um bocadinho nessa própria experiência, isso é o que se passa connosco, não é? E é o que é a parte mais interessante na minha perspectiva, no meu estudo da astrologia, é mesmo essa, é qual é a nossa capacidade de sobreviver às influências externas e manter o nosso centro, conhecendo-nos, conhecendo os deuses que se manifestam em nós através das suas características, porque na verdade a astrologia é uma linguagem simbólica, a astrologia é poesia, não é? É o oposto. Catasterismos. Catasterismos. Sabe o que é? Não. Ouvimos? Queres explicar? Explica. Na realidade, catasterismos é a forma de firmar no céu as histórias. Portanto, é as histórias das constelações. Exatamente. Não O nome disso é catasterismos. Eu sempre gaguejo. Quer dizer, eu gaguejo normalmente e com essa palavra mais ainda. Mas foi... os mitos, por exemplo, os mitos, exatamente, há toda a história e o catasterismos é firmar em constelação, é levar para o céu e é assim que se começa a contar a história das várias constelações. Exatamente, só não conhecia mesmo o termo, mas é verdade. Eu tenho um livro, depois eu empresto. Muito obrigada. Na realidade, mas a verdade é só isso. Era para ser o nome deste podcast, mas ninguém conseguia pronunciar isto ou explicar isto e, portanto, absurdo é melhor. Não ficou. Era demasiado absurdo o outro. Mas é isso mesmo. A astrologia é um idioma, não é? É como uma pessoa que faz sites. Como é que se chama? Um web designer. Um web designer. Eu não entendo nada como é que ele consegue fazer uma página com programação, pop-ups. programação, Exatamente. sim, Tudo com 1 e 0, não é? Mas eu consigo entender que o universo é feito com o feminino e masculino, esse princípio. Eu consigo entender isso, mas não entendo a linguagem dele, mas eu compreendo, aceito o resultado, porque ele saberá entender essa forma de ler, essa comunicação. E a astrologia tem essa magia, né? Tem essa magia da simbologia que já vem desde assim, sei lá, muito antes de Cristo, né? Que os povos contavam as histórias através dos mitos e eles permanecem. E se nós olharmos para as coisas... As histórias são as mesmas. São. É o nosso dia a dia. É incrível quando eu comecei a ler o livro. É um ciclo, né? É um ciclo. Na verdade, os mitos são histórias de pai e filho, de irmãos, de relação entre marido e mulher. Tipo, é tudo. Esperemos que no nosso dia a dia haja menos sangue e menos incesto e coisas assim. Mas as histórias... Menos misoginia. Sim, mas as histórias sim, claro, a base das histórias. A base é a mesma. É bem engraçado isso. E eu achei engraçado, porque lá está, quando eu olho para a vida agora, eu olho como um símbolo. Às vezes eu perdi um pouquinho o encanto, confesso, porque no início, porque pensei, oh não, então esta é a realidade. Depois pensei, oh Telma, lá estás tu a tentar fechar a realidade, let it go. E então às vezes quando eu olho para as coisas, quando estou numa conversa, estava a pensar que engraçado, os peixes ali à porta, no stress, recebem opiniões alheias, como luz, como movimento, e os outros que estão centrados numa cúpula, não é? Isso nós conseguimos ver também através da astrologia, conseguimos perceber que, conhecendo-me, não é? Eu deixo que a tua opinião ou que a tua reação desperta alguma coisa em mim ou não, né? Qual é o meu tipo... É engraçado pensar nisto como uma simbologia só, que há exatamente os dois lados e que há dois resultados diferentes. E a astrologia permite-nos perceber esse lado diferente, esse lado interno, percebe? Conseguimos nós, através da astrologia, colocar-nos nessa cúpula, mesmo aqui no meio desta sala.
E isso é power, num ponto de vista. Né? Não, uma coisa que nós tínhamos falado quando estávamos a prever como é que esta conversa poderia decorrer e estávamos aqui a fazer umas apostas, mentira, mas fica bem dizer, mas estávamos a trocar estas impressões e estávamos a pensar que se calhar vocês chegariam à conclusão que de facto seriam mais parecidos do que o contrário e não sabíamos até que ponto é que tu também não irias argumentar que a astrologia pode ser encarada quase de uma forma científica. E eu digo isto porque eu percebo pouco da astrologia. No entanto, há toda esta coisa de graus, quadraturas, quadrantes. Exatamente. Eu sou uma nulidade da matemática. Se me falaste de poesia, eu estou contigo. Fala-me de números, eu perco-me completamente. E isso também é tudo muito... Eu presumo que isso não seja feito só para a credibilidade, presumo que seja mesmo assim, mas esses cálculos também são todos eles bastante complexos. Estes cálculos foram feitos, sei lá, foram criados há muito tempo e fazem muito sentido porque é essa base matemática que faz com que haja uma compreensão do destino, haja uma compreensão de que realmente... A coisa está a bater. A coisa está a bater. E que nos tira um bocadinho, que não é a matemática na astrologia, é sabendo quanto tempo é que um planeta demora a andar, isso já está tudo feito para nós que chegamos agora, não é? Quanto tempo é que ele demora a encontrar, qual é a causa, qual é que é o significado disto e daquilo, como é que eles se vão manifestar cá, porque é um espelho, não é? Não tem que acontecer. Manifesta-se porque é símbolo, é uma linguagem simbólica, mas sim, e a matemática faz-me acompanhar esse processo. A parte mais engraçada disto eu não tenho problema absolutamente nenhum com as pessoas dizerem que a astrologia é uma linguagem simbólica e eu consigo tirar... sei lá, qualquer sentido para a minha vida, consigo me perceber melhor, certo, não há o que resulte, tudo bem. A parte mais complicada é, então vamos fazer previsões com isto, vamos, sei lá, ver se esta pessoa se tem mais possibilidade de se relacionar com aquela, se este casal vai funcionar melhor porque um é escorpião e outro, eu não percebo nada disso, mas e outro é touro. No final vou pedir para adivinhar, baseado na minha... É um teste. Alguma informação e passamos da secretaria. É um teste. Não, mas porque é a parte interessante. A primeira coisa que um cientista faz é, quando ouve alguém falar de algo que não conhece, é dizer isso é giro. E começa logo a pensar. E começa logo a pensar da forma como um cientista pensa, que é... vou tentar ver se isto passa todos os testes racionais com tudo aquilo que eu conheço. É começar a pensar, então, ok, isto é giro, estás-me a dizer que isto funciona desta forma. Então, e neste caso extremo, o que é que iria acontecer? E então aquilo tem que dar alguma previsão. Mas isso é giro. Então, e no outro caso, como é que seria? Seria diferente ou seria igual? Então, e naquele outro caso? E isto é o início do processo científico, que é depois nós vamos testar. E o problema da astrologia para mim é só este, é que depois quando vamos testar não é diferente no resultado final da chance, do acaso, da sorte. Não quer dizer que não haja, ou seja, eu não estou a tentar menosprezar o que quer que seja e a tentar dizer que as pessoas que vivem a sua vida de acordo com isto, que tenham menos ou mais valor. Não tem absolutamente nada a ver com isso. É simplesmente eu, enquanto cientista, alguém me diz uma coisa e eu falo, isso é giro. Então vamos ver, vamos... E não é vamos ver... Não, mas é que não é assim. Isso é engraçado. E se isso for verdade, então... há aqui qualquer coisa que pode ser extremamente interessante. Então vamos ver se é verdade. E o problema é que muitas das vezes chegamos à conclusão... Mas afinal, e o que é isto de ver se é verdade? Como é que tu analisarias... É verdade, né? Sim, analisarias uma previsão astrológica... Há muitos casos simples. Por exemplo, um dos casos em que foi
que foi feito isto foi estudado por muitos psicólogos, e um dos casos muito interessantes foi um psicólogo pegou em cerca de, já não me lembro do número, mas eram quase 3.000 casais, alguns deles que se divorciaram, entretanto, durante o estudo, e baseado em previsões, portanto, no início do estudo, previsões astrológicas sobre se os signos eram compatíveis, se os ascendentes, as coisas, qual era a probabilidade daquelas pessoas se darem bem ou não, se viverem uma vida junta para o resto da vida, digamos assim. E a verdade é que esse preditor, digamos assim, a previsão dada por isso não era melhor do que o acaso, do que o simples acaso. No caso, as pessoas que se divorciaram, alguns seriam absolutamente compatíveis, outros seriam absolutamente incompatíveis, mas nem uns nem outros não havia uma diferença mensurável, estatisticamente mensurável, em relação ao simples acaso. E, portanto, essa é uma das coisas que se pode fazer, mas há outras bastante interessantes. Claro que tudo o que não são ciências exatas é mais difícil de medir, mas para isso é que temos a estatística. E por exemplo, uma das coisas que eu acho muito interessante, e havia um programa do James Randi aí nos anos 90, bem, começou nos anos 80, não sei se vocês se lembram do Uri Geller, aquele que arranjava os relatos. E o James Randi tinha um programa sobre desmistificar este tipo de coisas. E um dos episódios que eu vi foi extremamente interessante, que ele foi a uma aula não sei, uma universidade, não sei, um instituto onde tinha um curso de astrologia. E uma das coisas que ele fez foi pedir à professora toda a informação sobre todos os alunos, onde é que eles nasceram, quando é que eles nasceram, toda a informação para fazer um mapa astral, para cada um e escrever um horóscopo para cada um deles. E o que é engraçado é que ele depois chegou à sala, aquilo eram cerca de 50 alunos, e as pessoas leram o seu horóscopo e ele depois perguntou, ok, de 0 a 5, quanto é que vocês acham que isto vos descreve? Se eu acertei ou não no vosso... E a verdade é que a média, portanto, de 0 a 5, sei lá, 85% ou mais das pessoas achavam que aquilo calhava exatamente do que eles achavam que era a personalidade deles. Depois tem o outro ponto que ele pediu, então agora passem o vosso horóscopo para a pessoa que está atrás. E era todos o mesmo. Portanto, todos eles eram o mesmo horóscopo. Porque as coisas são feitas de uma forma com que nós todos nos podemos identificar. Quer dizer, o 2 de copas pode ser o coração, pode ser o 2, pode ser um casal, tem a ver alguma coisa com relação. É fácil, eu não vou dizer que é fácil, não estou a tentar menosprezar, mas não é certo. As pessoas conseguem, depende muito da própria pessoa. A pessoa tem da interpretação pessoal. Mas eu acho, e também voltando a isso, por isso que eu estava super ansiosa para fazer esse episódio, é verdade, porque esse meu histórico todo, da família Terra, não sei o quê, mas eu adoro falar de mal-olhado, de energia ruim, adoro dizer assim, ai, hoje é lua cheia, eu só cortava o cabelo na lua crescente, tipo assim, meu pai, tipo... não sabe rezar, nada, zero, sabe? E assim, eu sempre falo, né? Eu fiz essa energia, tá carregada. Eu tenho, tipo, arruda, pimenta, e assim, mas... Aí eu assim, será que eu devia ser mãe de santo? Aí comecei a estudar candomblé. Eu tenho um livro do candomblé. Mas, na verdade, é que eu acho tão mais saboroso, tão mais... prazeroso, uma vida com essas... E quanto mais velha, eu vou ficar pior. Eu acho que quando eu tiver velhinha, eu vou estar com mandinga, com vestido de branco, charuto. Meu avô, sexta-feira, vestia de branco. E eu tinha isso em Angola. Sexta-feira, era dia de branco. Mas, tipo, eu não sei nada de candomblé. Mas eu acho espetacular, porque eu acho que quanto mais velha, é isso que a Cláudia começou... A gente, tipo, vamos lá, né? Isso é giro. Não há absolutamente nada contra isso. Quer dizer, se a pessoa fica feliz por fazer isso, ótimo. Sim, é como chocolate. Tal e qual. Ótimo. Eu acho que o princípio
a grande confusão agora, não é? Conhecer mesmo essas leis do universo. Eu tinha também muito curiosa sobre o que é que há para lá, o que é que há para lá que não me está a ser mostrado. E é só uma visão minha, é só uma forma de entender a vida, de perceber que nós definitivamente podemos fazer aquilo que o nosso coração manda fazer, não é? Aquilo que nos conecta connosco, que nos faz sentido viver. E eu acho que é interessante pensar nisso dessa forma. As pessoas procuram a astrologia muitas vezes quando alguma coisa na vida termina, né? Tipo quando uma experiência não corre bem, porque a vida é uma experiência mesmo. Então, se eu me divorciar a primeira vez, a segunda, a terceira, se eu fizer sempre da mesma forma, o meu resultado vai ser igual. Então, no fundo, a astrologia também mostra muito esse lado de te conectares contigo, que é parecido. Então, desmistificar logo, acho eu, para mim, o meu ponto de vista no meu próprio trabalho, é desmistificar a capacidade que tu tens ou não de acreditar em ti, de tu perceberes ou não se a tua experiência está a ser feita exatamente da mesma maneira, porque meninos, nós fazemos bué de vezes a mesma coisa. Isso é o cientista, é a repetição da estatística. Nós e fazemos bué de vezes a mesma coisa. Nós temos alguma coisa em crianças que nos fez sentir sei lá como, e nós vamos espelhar isso na outra pessoa, e eu vou reagir desta mesma forma até que se dê um clique e eu penso, sou eu que estou sempre a desconfiar de ti. E porquê é que eu estou a desconfiar de ti? Então, este é o processo interessante da astrologia. Não é na minha visão, né? Para já, porque eu também vou querer, estou a estudar. Está em mutação. Vai passar para a minha vida, é a minha experiência de vida nesta vida, que eu me lembro. A minha experiência é querer conhecer, querer perceber estas dinâmicas. Mas é isso, é mesmo vim cá para conhecer, vim cá para experienciar, ver qual é a estatística, né? Se todos os capricornianos estão muito... Se o símbolo de Capricórnio é a montanha, é o trabalho, é o aprender no caminho, é a responsabilidade. Era isso que eu estava a pensar. Era o mito de Sísifo, que é o... Explica. Eu estou muito a explicar. Explica, por favor. Explica às pessoas que estão a ouvir o que é que estamos a falar. Não. O mito de Sísifo é isto. Sísifo está condenado a pegar na pedra e ter que subir com ela até ao topo da montanha, só para a ver sempre, invariavelmente, rolar por aí abaixo. E lá à volta ele desce a montanha, pega na pedra novamente. E está nisto, é neste ciclo. E o Albert Camus faz este paralelismo com a experiência da vida, não é? Que viver é um bocado isto, ninguém sabe muito bem o que... Isso é o absurdismo. Completamente. E o absurdo. Por isso que estamos aqui. Não, mas há esta coisa de... ele também sugere que temos que aprender a viver com isto. Claro. Temos que criar uma relação de boa convivência com esta condição, porque senão ficamos todos maluquinhos, ou então toda a gente salta de uma janela, ou coisa que o valha. O que... Convenhamos, há tanta coisa para fazer, vamos evitar isso, pelo menos até ao fim de linha, até que não haja mesmo outra hipótese. Mas uma coisa que eu vos queria colocar é que nós estamos aqui a falar de conhecer, curiosidade, ganhar experiência ou exercer experiência sobre as coisas. Mas estamos a falar disto de um ponto de vista... muito flat, não é poliédrico, porque esta coisa do conhecer uma coisa, de entender uma coisa, quantas vezes não nos acontece na nossa vida pessoal, profissional, nós já entendemos racionalmente aquela porcaria, nós já sabemos aquilo. E ainda assim, por algum estranho motivo, não nos levamos a fazer uma coisa diferente. Parece que há quantas e quantas vezes não tomamos decisões por epifanias, andámos anos a pensar e já sabíamos que aquilo não estava correto e de repente há um dia, por um acaso nosso, por um acaso astrológico, por qualquer tipo de acaso, e as coisas de repente têm outro sentido, ganham outro sentido. E era aquele clique, era justamente aquele clique que era necessário dar-se em nós para que nós pudéssemos fazer alguma coisa. Portanto, esta coisa do conhecer, e olha que eu sou muito de vamos lá conhecer as coisas todas e vamos lá perceber tudo e mais alguma coisa, mas a verdade é que, para mim, às vezes é-me insuficiente, já não me basta. Eu preciso de conhecer, sim, ponto assente, mas preciso mais. Não, nós temos que agir, não é? Eu tenho uma explicação assim toda misteriosa para dar. Então,
Então nós estamos agora num processo desse ciclo, né? Estamos a ter esse ciclo do Capricórnio, literalmente Capricórnio. E nós que olhamos para os símbolos, não é? Nós olhamos que a partir de 2016, na verdade o símbolo máximo foi em 2008, perdão, quando aí o planeta que representa aí, perdoa-me a expressão, o cu do mundo, ele veio mostrar aquelas coisas assim mais... Ele entrou em Capricórnio. Pimba, crise económica. Nós estamos à espera disso, né? Nós estamos a vê-lo. E desde 2016 entrou o planeta Saturno, que é essa cabra montanhesa que sobe até lá acima. O engraçado do símbolo de Capricórnio é que é uma cabra montanhesa. Ela fica com os pés assim, mas ela tem uma cauda de peixe, porque ela precisa de estar a fazer isto com algum propósito maior, se não material. Pá, no símbolo, na simbologia. E agora chegou, o Saturno demora 30 anos a dar a volta ao Sol, à Terra. Sol. E ele agora está a voltar ao sítio onde ele estava desde há 30 anos atrás. E ele vai pedir, vamos lá ver, o Saturno é o filho mais velho, na mitologia, não é o filho mais velho, que capou o pai, que era Urano, que só copulava a Terra e basava. Capou, que é para isso acabar, e ficou com tanto medo que sempre que tinha filhos comia-os, que era para nunca passar essa situação. Por isso é que ele é o senhor do karma. Vai É continuar um uma hora mito, assim. é um mito, né? Mas conta lá. Stephen Fry, eu vou-te emprestar. Não, eu tenho imensos livros sobre mitologia grega e romana. Acho Não faz mal, claro. É muito giro. Conta que ele comia. Ele histórias comia os espetaculares. filhos. E quando nasceu Júpiter, a mãe escondeu o filho numa caverna para o pai não o comer e deu-lhe uma pedra. E ele estava tão habituado, ele comeu aquela pedra, pronto. O que aconteceu? Júpiter cresceu e matou o pai, né? Então o karma veio para isso. É uma mitologia, é um mito nesse sentido. E nós estamos agora nesse momento de chegar, o Saturno chegou a Capricórnio, chegou ao sítio que ele vai perguntar: subiste a tua montanha e a tua cauda estava virada para onde? E na verdade nós estamos a ver isso. Capricórnio simboliza os governos, simboliza a economia, simboliza todas as estruturas muito verticais, e quando estes dois se juntam, vêm pedir provas. E é só uma maneira de olhar para o mundo. E eu não posso negar que desde 2016 muitas coisas têm vindo à tona sobre aquilo que estava, qual é a intenção por trás da coisa que foi criada. E este ano, 2020, é esse ano de nós percebermos que Ainda bem. é um processo, porque depois a piada cósmica é esta, né? Eles encontram-se e quando se voltarem a encontrar, vão analisar os resultados outra vez, porque isto é uma coisa com calma. Nós somos pessoas, nós perdemos dinheiro, nós ficamos em pânico. Imagina. Então é um ano é um ano de mudança desse ciclo. É muito importante. Pois é, eu acho até que esses anos eu fiz, será que só eu estou a sentir isso ou está todo mundo meio fudido? Está toda a gente. Está toda a gente que nós estamos a falar agora é mais um simbolismo do que vai acontecer para o próximo ano, que é a malta que vai virar para a era de Aquário, que é uma era do entendimento, pegando na tua questão. Hoje em dia, nós queremos saber. Eu não preciso que tu me digas o que é melhor ou pior, eu quero saber. Né? Isto sabes através do marketing, isto sabes através da psicologia, de tudo. Mas, simbolicamente, estamos a entrar numa era em que o Aquário é o signo da hierarquia horizontal. Então, nós não vamos estar mais outra vez a responder àquela pessoa dali. Nós vamos discutir a questão. Ficas com a tua ideia, eu fico com a minha ideia e convivemos na boa, porque cada um tem a sua, muito individualista. Então este simbolismo que está a acontecer é interessante por isso também. E para o ano é um ano desses. Nós vamos ver essa polarização. A pessoa que vai continuar à direita, que vai ser assim muito... E depois chegamos ao final do ano, outro encontro desses, mas no signo de Aquário. Portanto, os planetas vão encontrar-se primeiro em Capricórnio, depois em Aquário. Então... O Capricórnio também representa os velhinhos, então muitas coisas ainda na primeira metade do ano vamos ver vai ser um ano de muito trabalho, de muito recomeçar, e depois no final do ano, que é para nos preparar para 2021, nós entramos numa era muito diferente. Então no final do ano nós vamos ver muitas pessoas a mudar de trabalhos. Este ano nós vamos ver muitas pessoas a mudar de trabalhos, de relacionamentos. Get over it. Nós estamos por nós. Porque estas estruturas e o que está a acontecer, nesta discussão que nós fazemos do absurdo, do que raio é ou não é,
É por isso, é porque nós já não acreditamos em nada. Então, por favor, conta-me a tua visão, que eu conto-me a tua visão, embora tipo arranjar uma solução para conseguirmos encontrar um meio termo, e é isso que está a passar-se na sociedade, nós conseguimos ver isso. E Mauro, esse podcast é de 2020, só para Era interessante que a gente dissesse que era de 2014, só para ver se as pessoas nessa altura achavam não, realmente isto bate certo, porque em 2014 eu também achava isto. 2014 foi um ano também power, não é? O que eu quero dizer é que eu acho que eu não sou nada, eu sou bastante cético em relação a estas coisas, porque isto é um fenómeno bastante estudado em psicologia, que é o viés da confirmação. Toda a gente já passou pela sensação de quando compra um carro, de repente parece que toda a gente comprou um carro igual ao nosso. Eu nunca tinha visto aquele carro na rua, comprei um carro e toda a gente comprou um carro. Portanto, isto não acontece, não foi de repente toda a gente comprou um carro igual ao nosso, foi simplesmente nós ficámos despertos para essa situação. E portanto, baseado naquilo que nós acreditamos, à partida, nós temos tendência para tudo o que vai contra aquilo que nós acreditamos, nós não damos muito peso, mas aquilo que vai a favor daquilo que nós acreditamos, nós damos um peso enorme. E de repente nós olhamos e pensamos, isto bate tudo certo, todo o mundo, o universo está a conspirar para tudo aquilo que eu acredito. Não, nós é que não estamos a ver as coisas que nos mostram que não é assim. Reparem, nós também, o estarmos aqui é criar também a nossa própria narrativa, e essa narrativa pode ser escrita com qualquer linguagem, com qualquer papel, com qualquer caneta, não é? Como eu digo, whatever works. Whatever works, mas isso sim. não quer dizer que seja verdade. Mas nós, é a nossa verdade. É isso, Exatamente. isso. Acho que eu concordo com isso. Não é interna. Aí é que eu acho que discordo. É agora. É interessante esse lado. Eu acredito mesmo, mas acredito porque estudo nisso e tenho que acreditar nisso, da questão do hermetismo. Eu acredito mesmo que tudo se passa na nossa cabeça, tudo, hein? Nós é que criamos esta realidade. Acredito mesmo que as coisas se começam. Estou nessa onda, né, de conseguir perceber. Então, mas espera aí, primeiro. Eu já faço esse exercício antes de ficar angustiada, antes de ficar ansiosa, porque eu começo logo, ai meu Deus, ai não sei o quê. Ai, eu paro e eu até fisicamente olho para cima a ver os meus pensamentos e penso: são só pensamentos. Não deixes que isto te influencie agora o teu estado emocional, que é para tu não magnetizares isto, que as pessoas dizem que tu atrás aquilo que tu pensas. Então para, né? Para de pensar. Então, tipo, é todo um processo de descoberta e totalmente isso, totalmente. Eu, quando uma pessoa desperta e olha, essa é o ponto de 2020, nós estamos a despertar e quando nós despertamos, nós vemos as coisas de maneira diferente. Então, nós já não acreditamos nesta esquerda e direita. Nós começamos a ver outras coisas e eu acho que é isso que vem em alta e por isso é que as pessoas vão ficar um bocadinho perdidas ao início, porque eu acho que quando nós temos um awakening é tipo, temos um casamento de 20 anos e de repente separam-se. De repente dizem, olha, já não te amo, eu vou-me embora. Eu acho que isso é um awakening, é tipo, pum, eu pensava que a minha vida ia ser para sempre assim e agora não foi, porque sou eu, o que é que aconteceu? Esse é o momento em que tu vais começar a olhar e pensar, como é que era este casamento mesmo? Era fixe, não era fixe? Então, mais do que a astrologia, que é incrível para mim, não é? O awakening é esse, é tu perceberes que há bué de tempo que tu estavas numa cena que não era vivida intensamente por ti, que não era prazerosa, que não te fazia essa coisa de tu ficares fisicamente contente. Era só um hábito. E quando é só um hábito, como uma casa que não tem manutenção, começa a abrir fendas e tudo mais. E é isso que está a acontecer aí na sociedade, porque a malta individualmente está a questionar a coisa, está a sair do padrão, está a sair desta estrutura. Tá? Só o facto de nós estarmos aqui a fazer uma conversa que nós estamos a olhar um para o outro, eu compreendo o teu lado e tu ficas tipo, olha esta. Mas tranquilo, na mesma, tipo, sabes que é a minha maneira de ver. Se estou a dar esse vibe, está errado, não sei. Não, perdão. Desliguem as câmeras, vamos ficar só com Não, perdão, não era de todo uma questão de... Porque eu até acho que é só opinião e acho que tens muito essa questão, tipo, essa é a minha opinião, essa é a tua e convivemos na boa. E eu acho que é isso que está a fazer com que... Pronto, mas lá está, tens razão, eu tenho uma visão espiritual, tenho uma visão meio mágica, eu gosto dessa magia da vida, então acabo por minar um bocado a opinião, mas... Eu também gosto. O Feynman costumava dizer uma coisa, ele tinha um amigo que era... Eu sabia que ele era... cientista, não é? E cada vez que ele pedia para explicar porque é que a flor tinha aquela cor, ele explicava os efeitos ópticos, a interação da luz com os átomos,
e o amigo dele dizia: pá, que maneira esquisita de olhar para o mundo, isso tira a beleza toda. E o Feynman costumava dizer: porquê? Isto é só somar. Eu, para além de ver aquilo que tu também estás a ver, que é lindíssima, ainda consigo ver mais. Consigo saber a beleza de como estas coisas interagem. Exatamente. E isso eu acho que a beleza é sempre a somar. Quanto mais eu sei sobre uma coisa, mais belo vou achar. Se eu ficar só, okay, isto é tudo mágico, e é tudo lindo e é tudo mágico. Se eu souber o mecanismo por trás dessa magia, ainda é mais espetacular. Exatamente. Conhecimento, né? Sim, eu também Conhecimento. concordo. Mas olha, a gente, como sempre, já está outra vez. Assim, temos um problema porque as horas passam e a conversa sempre vai fluindo e a nossa conversa, ainda bem, sempre agradável. Mas Está na hora. está na hora. E como, não há um resumo, não há. A vida é infinita. Aqui não há um resumo da conversa. Eu termino como comecei, com a Blanche, que ela a certa altura diz que inventa as suas próprias verdades e se isso é um pecado, ela que seja condenada. Acho que é mais isto. É isso. Olha, muito obrigada. Obrigada. Queria só saber onde encontramos a Thelma. A Thelma está no Instagram ainda, apenas, como Astrologia de Grey, né? E é só, agora em 2020... Com estas mudanças todas. agora em 2020 também vou ter que me pôr a andar, mas na verdade até vou desaparecer um pouquinho mais para dentro, segundo o meu mapa, né? Mas sim, Astrologia de Grey, depois lá eu partilho todas as novidades. Ok, e o Mauro, como encontramos o Mauro? Nas redes sociais é complicado. Não, no Facebook, estou no Facebook, mas aproveitei para convidar toda a gente no dia 8 de maio de 2020. Vou fazer mais uma edição do Ignite na faculdade. A entrada é de borla, cerveja de borla também, e boa. E portanto não sei o que é que posso dizer mais. Aquilo é extremamente interessante, são palestras de 5 minutos. Podes só lembrar qual é o nome da... Aquilo da faculdade isto é um Ignite na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e o tema é Ciência, Tecnologia e Sociedade, portanto basicamente cabe qualquer coisa. Se quiseres ter um meio de lá falar, onde é que fica? é da Caparica. É que eu moro... não posso ser. Corta e já corta. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo. Sim. Pronto. E é isto. É isso. Já. Já está. Você ligou para o atendedor de chamadas ou a minha secretária eletrônica. Eles são a mesma pessoa. Após o sinal, deixe seu recado que eu ligo assim que possível ou quando o fuso horário permitir. Obrigada. Desculpa, ainda não te dito nada, mas tenho andado doente e isto tem estado difícil. Olha, mas há uma coisa que te queria dizer já desde a outra altura, que é, no outro dia, quando terminámos de gravar, voltei a encontrar imensas cartas, mas mesmo muitas, todas ali, na mesma rua. Dei-me ao trabalho de as contar, porque sabes que eu faço isso. E afinal, elas correspondem exatamente ao mesmo número de pessoas que nós temos convidadas para o nosso podcast. Ora, isto é um sinal. Definitivamente. Pelo menos é um sinal para nos lembrarmos que temos que agradecer a toda e qualquer uma a sua imensa disponibilidade e generosidade para virem ter connosco, duas maluquinhas, e vir simplesmente falar das suas experiências. Assim, sem mais nada. É realmente de valor. Pronto, era isto. Agora vou novamente mergulhar em todo um universo de chá, alho, mel e afins. Oh céus, beijinhos.